Amados, eu quero iniciar uma série de ministrações de estudo bíblico e ministração sobre a libertação. E antes de mais nada, eu quero lembrar aos amados de que a libertação, ela sempre está na moda. E quando sai, é por distração do povo de Deus, enfraquecimento espiritual, não está vigiando, e também manipulação do próprio diabo para que a gente esqueça dele, não o confronte. Por que eu digo isso? Porque está dentro da ordem de Jesus aos primeiros discípulos, aos apóstolos, e ela continua, e nada na Bíblia nos dá permissão para dizer que isso parou, não é? Então, abra comigo em Marcos. Veja, o início de Marcos declara e fala sobre essa questão de libertação, e no final de Marcos também, no mesmo evangelho, Marcos é um evangelho assim de muitos sinais. Marcos registrou muitos sinais do Senhor, e ele termina falando sobre sinais, e um deles é isso. Marcos capítulo 1, no verso de número 21 em diante. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso é afirmação do próprio diabo, né? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. E também comigo no capítulo 16 de Marcos, vira as páginas até o capítulo 16, que é o último. Veja a ordem de Jesus. Mateus capítulo 28 dá um tipo de ordem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E aqui em Marcos é uma outra ordem complementar, capítulo 16, versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho, boas novas de salvação, boas novas de que Jesus veio ao mundo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aí fala sobre os sinais. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, em nome dele, Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E aqui tem a grande ordem do Senhor Jesus de ir, e na medida que eles vão, na medida que os discípulos estavam indo pregar o evangelho, esses sinais o Senhor Jesus declarou que seguiriam aos que creem. E eu entendo aos que creem, quer dizer, é o que vai pregar o evangelho. Então você que é um cristão, você que é um servo de Deus, crente no Senhor Jesus, você que crê vai estar pregando o evangelho,
o Espírito Santo, você crê que Deus pode fazer essas coisas, acredita que vai continuar, então tem tudo para o Espírito Santo manifestar esses sinais quando você pregar o Evangelho para as pessoas. E também Deus pode usar esse mesmo termo, a fé daqueles que te recebem, porque o Evangelho tem que ser recebido com fé para ter efeito, né? Então, quando você prega o Evangelho e a pessoa ouve e recebe com fé, esses sinais seguem também a ministração. Então, às vezes é fé tua e às vezes também é fé do outro. Quando as duas fés se encontram, fica mais forte ainda. Mas Deus pode operar através da fé da mulher, do fluxo sanguíneo, falando, não, eu vou, e se eu tocar eu vou ser curada, né? E pode também operar sinais através da fé de quem ministra. Tá bom, gente? Então, veja bem, libertação é algo que está ainda na agenda do dia para Deus. Ele não passou. E na medida que nós estamos avançando próximo à volta de Jesus, eu creio que o diabo, que é a vítima da libertação, ele é a própria vítima. Por quê? Porque Jesus, libertando, tira do controle do diabo as vidas, não é? E Jesus declarou em 1 João capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus, Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então é uma palavra muito, muito forte, porque é uma parte muito forte da vinda de Jesus, o propósito da vinda de Jesus. Ele veio para salvar a humanidade, mas para desfazer as obras do diabo. Então é algo muito forte, muito enfático. Tá? Então eu só estou dando uma base, porque eu vejo que se a gente não crer e não tomar posse disso e colocar na nossa mente que nós queremos isso, queremos ver isso e vamos agir para que Deus opere, porque é fé, nós não vamos ter esses sinais próximos da gente, né? Mas se você crer e acreditar que Deus vai te usar para isso, e você vai proporcionar uma atividade para que isso aconteça, então Deus vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo, tá? O que ele sempre fez. Agora, o diabo, ele muda a sua estratégia, é óbvio. Ele é um estrategista. O próprio Paulo diz assim, nós não ignoramos os desígnios do diabo. Paulo, nas palavras dele, isto é, de um homem cheio de fé, um homem que escreveu Efésios 6, sobre a armadura de Deus, ele fala, nós não ignoramos, não podemos ignorar os desígnios, as intenções, os projetos. Desígnio é as intenções, os planos do diabo. Então o diabo é uma mente pensante. O diabo não é uma força do mal, assim como Deus não é uma força do bem. Deus é uma pessoa. O diabo também é uma entidade que tem uma mente, tem uma estratégia, tem desejos, tá? É importante você saber disso, né? Para a gente não cair nas ciladas dele, né? E uma das grandes ciladas é ele ficar assim em estado invisível para você. Quanto mais invisível ele parecer para você, mais ele samba, ele suja, ele cria, ele põe, faz ouvir umas vozes, se distrai. E eu nunca senti tão forte aquela palavra que Jesus disse, olha, orai e vigiai. O teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar tem essa conotação. Fique atento, vigilante, né? E também Pedro fala aos irmãos que nós devemos ficar atentos, vigilantes, porque o diabo anda ao derredor. 1 Pedro 5,8. Eu acho interessante essa palavra. 1 Pedro 5,8. É a mesma palavrinha, vigilante. Sejam sóbrios,
né, lúcidos, põe a mente para pensar, o raciocínio, né, ser sóbrios, não fique embriagado, não fique enganado, fique sóbrio. É o contrário de sobriedade, tá dando bobeira, tá distraído, tá bêbado, né? Tá confuso. Sobriedade e vigilantes. Sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário. Lembrando que Deus não tem adversário, quem tem é nós. Deus é soberano, é poderoso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu acho incrível o cristão que está de bobeira, acha que o diabo não está nem aí com ele, ou que ele está bem amarradinho no inferno, ou que o diabo ele está preocupado com outras coisas. Não, o diabo, Satanás, ele tem as suas hierarquias, e ele coloca vigilantes, demônios em muitos lugares que você nem imagina. E o próprio Deus fala através de Pedro, ele anda ao derredor de quem? De todos os cristãos, de todas as pessoas, e como leão para poder tragar, devorar, destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quando ele não tira a vida de uma pessoa, ele quer fazer com que essa pessoa fique perdendo, sofrendo, desanimada, derrotada, uma vida subhumana. Com o cristão, ele age, faz com que o cristão fique em estado de letargia, de sonolência, de derrota, escravo, preso a um monte de coisa, distraído. Então, ele anda ao derredor, assim, fazendo como um leão, sabe? Para, se possível, tragar alguém, devorar alguém. Mas resistir e firme na fé, certo de que sofrimentos semelhantes ao nosso estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Então, aqui está claro para nós que essa ação do demônio de querer cirandar para poder neutralizar, roubar, matar e destruir, está sobre todos os irmãos na face da terra. Então, como pode um cristão, ou como pode uma congregação, uma igreja, não ter clareza da ação do diabo e, consequentemente, poder se posicionar e estar estrategicamente vencendo o diabo, resistindo ele firme, não é? Derrotando o diabo, que é esse o propósito da nossa ministração aqui. Não é exaltar o poder do mal, ou melhor, a força do diabo, mas exaltar o poder soberano, máximo, e a autoridade do nosso Cristo, do nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Então, assim, é para aumentar a nossa eficácia. Esse tempo, Deus tem me despertado novamente para a questão da guerra, da batalha espiritual a nível estratégico. Que nós, de repente, paramos de orar nesse sentido, de neutralizar, de subir no lugar que o Senhor nos colocou. Você sabia que você está no lugar especial, espiritualmente? Deus te colocou no lugar, assentado no lugar celestial com Ele, em Cristo Jesus. Isso é muito nobre. É um lugar de autoridade, é um lugar de privilégio, é um lugar de honra, de comando. O Senhor, quando fala que você está sentado em Cristo Jesus, nos lugares celestiais com Ele, é muito nobre. Medita mais sobre isso. É até perigoso você ficar orgulhoso demais, porque é grande mesmo, o negócio é forte. Privilégio.
Mas junto com o privilégio tem toda essa questão de discernimento, e que você se vê na necessidade de interceder de uma forma muito mais, sabe, de uma forma mais eficaz, eficiente, mais com a posição de autoridade que é esse lugar, sabe, gente? Então, eu quero despertar a mente dos irmãos já esclarecidas, né? Pedro fala sobre isso, ele usa esse termo: eu quero despertar a mente dos irmãos já esclarecidas, porque nós não somos ignorantes, né? Mas a gente precisa ser despertado, e também reavivar os dons que já estão sobre nós, que o Senhor já derramou sobre nós, ou foi colocado sob imposição, ou porque você buscou ao Espírito Santo, imposição de mãos, né? Como Paulo fala. Mas reavivar os nossos dons, né? Para esse tempo. Eu tenho me despertado para algo que está ligado a isso. Nesse tempo que nós passamos pós-pandemia, ou melhor, na pandemia, houve assim, em todo o mundo civilizado, né, praticamente, um banho, um batismo maligno de opressão, de dor, de choro, de desesperança. Percebe? E qual é a ação de Deus nesse momento pós-pandemia? Porque isso não passou em branco perante os olhos de Deus. Faz parte de um processo caminhando para o final, dores de parto, espiritualmente falando. Então, qual é o projeto de Deus? Eu entendo que foi, e tem sido agora, chacoalhar a igreja, chacoalhar a igreja, acorda, não que Deus precisasse fazer isso, mas houve uma malignidade, enfim, e Deus agora quer curar, quer restaurar a esperança, a vida, e isso faz parte da libertação. O Isaías fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, acerca de Jesus e daqueles que são do Senhor, e Ele ungiu para proclamar libertação aos cativos, boas novas aos pobres, alegria ao invés de tristeza. Então é um tempo onde o Espírito Santo, Ele quer trazer algo novo, esperança, e daqui para frente a igreja levantada, a igreja, para se tornar essa igreja triunfante, essa igreja que vai anteceder a volta de Jesus. Eu estou muito nessa fé. Eu estou muito desejoso de trabalhar para Deus, para despertar esse exército, no sentido de libertação, esse exército para esse tempo do fim. E onde Deus vai ser honrado com essas coisas milagrosas, né? Então as pessoas que estão em luto, receber vestes festivais. Que loucura é essa? Está de luto e agora... Então aqueles que estão de luto, receber vestes, quer dizer, isso é uma contradição, é loucura, só espiritualmente falando pode. Milagre, atuação de libertação, intervenção do alto. Os que estão caídos se levantar, né? Os enfermos curados, os desanimados se reacenderem cheio do ânimo do Senhor, cheio do zelo do Senhor. Então é um tempo, queridos, muito oportuno para nós nos levantarmos com esta fé para a libertação. Amém, queridos? Amém? E é isso que, como introdução, eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Então, o diabo não mudou, ele continua o mesmo, fazendo, aprontando, destruindo, roubando e matando. Ele está se manifestando como antigamente, mas e também de modos diferentes, que a gente tem que estar tendo discernimento. E a batalha espiritual, ela é constante, como Efésios capítulo 6 fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades,
dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. E só um parênteses. Aqueles que estão falando muito e adeptos àquela a graça, super graça. Na verdade, tem uma doutrina aí que está sendo denominada como super graça. Tipo assim, Deus me ama, Ele tem tudo para mim, o que eu senti de fazer, o Pai quer, porque Ele quer ver a minha felicidade. É uma graça totalmente desraizada da palavra, sabe? Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu estou atendendo como na psicologia mesmo, quer ser um pastor cristão e tal. Então eu estou atendendo ela. E ela falou que estou contando o santo sem contar por ética, lógico. Mas o drama está em cima dessa graça barata. O marido era um pastor e agora já não é mais, e divorciaram. E depois Deus chamou a atenção dela. Estão voltando, mas quando ele voltou, ele já estava totalmente fora com essa ideia de graça barata. Deus me ama, não, cada um é livre, tudo bem, vamos voltar mais do jeito que eu quero. E assim, pregando assim essa graça barata. É cristão, mas totalmente destituído da palavra, não é? Então essa questão do amor de Deus, da graça, tudo é muito maravilhoso. E me parece que isso acaba desfocando o real evangelho, não é? O evangelho que envolve uma batalha, né? Não é mar de rosas, né? Um evangelho que não é só para a gente gozar do amor de Deus, como Deus é bom, como é graça, também, mas não é só isso, né? Então, quando você supervaloriza uma doutrina bíblica, é muito fácil você estar pregando uma heresia. Não esqueça que os adventistas do sétimo dia, que a gente considera que desviaram em muitas doutrinas bíblicas, eles supervalorizaram a Ellen White, supervalorizou a volta de Jesus. Vai voltar, já voltou. Marcaram data, uma data, segunda data, terceira data. E não veio, o que eles criaram? Uma doutrina. Que ele voltou sim pro tabernáculo celestial. Quer dizer, então supervalorizar uma coisa acaba às vezes criando uma heresia, né? Você só supervalorizar a batalha espiritual, você vai dar mais mérito para o diabo e ficar com medo dele do que adorar e temer a Deus. Estão me entendendo? Vai criar uma geração de cristãos neuróticos. Que eu lembro, eu fui dessa época, neurose de guerra espiritual. Eu estava ainda pastor em Novo Osasco, quando Deus abriu a minha mente sobre essa batalha espiritual, e eu fui conhecer, fui estudar, fui ler, mas quantas coisas que eu vi que totalmente desviado do equilíbrio bíblico, né? E um evento na época que me assustou até, falei, meu Deus, gente no prédio correndo atrás de demônio, entrava no elevador, subia, estava no segundo andar, depois está no 10º, falei, que coisa louca essa. O diabo fazendo de gato e sapato, estava enrolando as pessoas, brincando com ela, né? Então a neurose, a pessoa perde a perspectiva de tanto falar de batalha, de tanto. Então assim, nós estamos, eu creio, mais maduros. Eu creio que Deus está trazendo um mover novo sobre libertação, agora com muito mais entendimento, com uma igreja mais preparada, não tão menina, né? E assim nós vamos cooperar como exército do Senhor para a volta de Jesus. Porque há de ser com muita batalha que nós vamos conquistar vidas para Jesus. E a batalha, primeiro, eu ouvi essa frase e achei tão linda. A nossa guerra, primeiro, ela é vencida no céu, no alto, para depois ter vitória na terra.
é artilharia. A batalha espiritual é artilharia. A batalha em nível estratégico é artilharia. Então você aprende a sobrevoar e batalhar do alto, junto com o Senhor. E aí os frutos e as vitórias nós vamos tendo conquistas aqui na terra, nossa vida concreta, na nossa igreja, nossas famílias. Não é? Então, não se engane, não entre nesse engodo do diabo, que é um dos desígnios dele, realmente acabar te manipulando para que você se distraia. Você não valorize como deve ser valorizado a batalha espiritual, a libertação. Então, como segundo ponto, eu gostaria de destacar aqui hoje, e lembrando que hoje eu estou dando só uma base para a gente depois trabalhar em coisas mais específicas e mais profundas. Não que isso não seja importante, mas é uma preparação. Você e eu, nós havemos de diferenciar libertação de expulsão de demônios. Quem fala muito sobre isso é o pastor Cote. Eu admiro muito esse pastor. Ele é da Jocum, lá do Paraná. E ele me chamou a atenção para isso há muitos anos. E de fato, tem plena razão. Existe uma diferença entre libertação e simplesmente expulsão de demônios. Por muitos anos, a igreja, o Ministério de Libertação, se focou em expulsar demônios, julgando que isso era libertação. Então, a pessoa era liberta assim daquele demônio, mas não se tratava das questões que atraíram esses demônios, que ganharam fortalezas na alma dessa pessoa. Então, não é que é simplesmente, mas é muito mais superficial apenas uma expulsão do que o trabalho de uma libertação. A expulsão é o ato de autoridade, em nome de Jesus sai. E libertação é todo um processo que você vai fazer de diagnosticar quais as portas que essa pessoa abriu. Se é de algo hereditário que a mãe, o pai, o bisavô, o avô fez e abriu espaço para maldição naquela família, e os demônios quiseram dar continuidade, é lógico que eles querem, e aquela pessoa não fechou a porta, e ela está sendo uma vítima, então ela tem que tomar uma autoridade, fechar aquela legalidade, ela não praticar aquele pecado, porque como Ezequiel nos diz, não é porque os nossos avós comeram uvas verdes que os filhos ou os netos vão ter que ficar com seus dentes embotados. Então, cada um vai responder perante o Senhor. Se o meu pai e minha mãe praticou coisas que desagradaram ao Senhor e que chamaram os demônios para agir, eu não preciso ficar vivendo essa maldição. É simplesmente eu quebrar isso na minha vida e não viver aquele pecado. Então, eu quebrei na minha vida. Estão me entendendo? Mas eu creio que é preciso ter essa clareza. A pessoa precisa ter essa clareza, esse discernimento, e ela tomar posição. Mesmo porque, se ela não tiver esse entendimento, essa clareza, ela pode estar praticando o mesmo pecado de formas diferentes. Você entendeu? Então, por exemplo, o caso de um bisavó que fazia aborto nas mulheres da região. Aí tem a neta dela agora não consegue engravidar, morre todo filho, não consegue engravidar, ou é estéril, né? O que será isso? Pode ser a atuação de um demônio. Ela precisa estar consciente e tomar posse disso, quebrar esse vínculo, expulsar esse demônio, cancelar na vida dela e acabou. Na prática acontece muito isso, queridos. Não está na Bíblia, mas na prática acontece. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, não é de outro. Eu
estava ministrando na igreja e uma pessoa ficou endemoniada, uma senhora de idade. Deveria ter os seus 65 anos, 70 anos. A filha estava do lado, uma filha que a gente conhecia a história, ela não conseguia engravidar, não conseguia ter filhos. E naquela noite manifestou o demônio nessa senhora. Era da igreja, a mulher. E a filha também. Aí terminou, nós descemos, eu desci, e aí fomos orar pela mulher. Quando foi orar pela mulher, o demônio dela saiu e foi para a filha. A expulsão do demônio da mulher, mas a filha ficou endemoniada. Aquela que não conseguia engravidar. E eu ordenei, em nome de Jesus, como você entrou, você vai sair. E ele falou, o demônio, pela boca da mulher. Deu aquela risada escancarada e disse: eu que tenho fechado o ventre dela. Eu que coloquei coisa na tromba dela para não engravidar. Um negócio assim, porque era gravidez na tromba. Um negócio assim, não conseguia engravidar. Conclusão, mandamos embora, expulsei aquele demônio. Não deu outra. Engravidou na primeira oportunidade. Né? Então, gerações, às vezes, o demônio acompanha uma casa, uma situação numa família e vai arrastando. Com discernimento, entendendo, por isso é importante nós estarmos discernindo as coisas. Discernindo para poder anular e cancelar e quebrar. Bom, eu estava esclarecendo que libertação é um processo e expulsão do demônio é apenas o primeiro passo. Não podemos nos enganar, iludir apenas com a expulsão. Às vezes só a expulsão resolve, foi tudo junto? Amém, mas nem sempre. Então o diagnóstico, a conversa, ouvir o que a pessoa tem a dizer, sintomas que continuam, para poder ministrar específico e Deus ser glorificado naquela vida. Certa vez veio uma senhora aqui na igreja, já estávamos nesse prédio, cansada de cair endemoniada na Universal. É uma igreja que tem méritos, trabalha com libertação, glória a Deus. Eu não estou falando mal da Universal nesse sentido. Mas ela estava cansada e a colocação dela foi: olha, eu estou cansada de ser exposta, envergonhada, e estou muito machucada com isso, e não resolve o meu problema. E aí logo eu me toquei, puxa, com certeza os obreiros estão expulsando o demônio, aí vai no culto de novo, volta, expulsa, mas não foi na origem, não descobriu qual que era a porta que está aberta ainda, para a mulher fechar, junto. E aí eu propus para a gente fazer isso então, eu com mais outra obreira, e fomos trabalhar com essa mulher e ministramos nela, e ela foi feliz. Não ficou na nossa comunidade, mas ela foi liberta. É típico exemplo do que eu estou falando aqui. Olha, é um exemplo claro de expulsão do demônio e de Percebe? Então, eu creio que isso é um fundamento, é um segredo. Mesmo porque, como é o caso, a pessoa às vezes é liberta do demônio, nesse sentido de expulsão, mas se ela não trata do que estava atraindo os demônios, eles voltarão. Da mesma forma, tente entender essa ilustração. Se você quer, na sua casa, acabar com as baratas, ou com o rato no teu quintal, o que você vai fazer? Vai pegar um estilingue e matar as baratas, ou os ratos, vai expulsar os ratos? Você pode até fazer isso, mas deixa a sujeira lá para você ver. Eles vão voltar, as baratas vão voltar, o rato vai voltar. Você quer realmente trazer uma libertação e nunca mais ter aqueles ratos na tua casa, na barata na tua sala? Limpa a tua sala. Não coloca a sujeira debaixo do tapete como os antigos faziam, né?
Esse ditado, colocar a sujeira debaixo do tapete, só existe porque alguns antigos tinham esse costume. Vou deixando aqui, depois eu limpo tudo. Como às vezes a gente faz, né? Deixa na cozinha aquele restinho assim no cantinho da cozinha, para depois limpar tudo de uma vez. E às vezes deixa e esquece. Se deixar um dia, 2 dias, você vai ver que vai virar. Porque atrai. Então, assim, literalmente, você precisa. A libertação é encontrar e limpar a casa, tirar a sujeira para que não atraia mais rato. Esses demônios. Aí a pessoa está liberta. Deu para entender, gente? Isso é um fundamento muito importante nessa dimensão de pensar em libertação. Né? Você pensa, mas tem muitos irmãos e muitos ministradores, igreja que não tem esse entendimento, ou pelo menos não aplica isso na prática, tá? E aí fica esse terror, e os cristãos não têm esse discernimento e acabam não avançando na libertação, né? Então, a princípio, o que eu gostaria de deixar enfatizado com os irmãos aqui, né? Nós vamos trabalhar nessas terças-feiras nesse sentido de aprender, né? E ao mesmo tempo nos ministrar aqui, né? Não vai ser teórico, vai ser prático. E juntamente com essa ideia o reconhecimento, a crença de que mesmo sendo cristão, mesmo sendo convertido, mesmo sendo convertida, nós ainda estamos sujeitos a libertações. Certo ou não? Libertação do quê? Paulo fala no 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, o seguinte: as armas das nossas lutas, da nossa milícia, não são carnais. Faca. Não são carnais. Mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está falando de armas, então subentende batalha. Batalha. Como Paulo fala, não é contra carne e sangue. E aqui Paulo dá 2 informações super poderosas para nós. E que nós estamos também sujeitos. Por quê? É algo na mente. Não é necessariamente um demônio. Vai sair um demônio de você. Mas são coisas na mente, porque está falando sobre os pensamentos cativos. Fortalezas, e está falando coisa do diabo aí. Não é fortaleza de Deus, senão não é para destruir. Armas para destruir fortalezas e sofismas. Então é coisa do mal. E é necessário guerra. E está onde então? Essa batalha, essa guerra, e com armas de Deus que a gente tem que batalhar para ter libertação? Na mente. Na alma. Mente e alma, até no Antigo Testamento, espírito, mente e alma era uma coisa só. Aqui, o diabo, ele tem a capacidade de criar fortaleza na nossa mente. Fortalezas. Fortalezas são coisas que você é vulnerável, que vai tornando você frágil. É o teu ponto fraco. É onde você dispara. Onde você dá lugar para o diabo. Exemplo, depois nós vamos conversar sobre isso. Fortaleza do medo, da ansiedade, fortaleza de tristeza, um luto. Então se levanta uma fortaleza na tua alma. E aquilo acaba direcionando a tua vida, influenciando a tua vida. Coisa do diabo. Precisa de libertação ou não? Precisa. Libertação. De quem? Crente. Crente.
A Cláudia é testemunha, nós tínhamos um presbítero na igreja em Novo Osasco, chamado carinhosamente Tio Toque. Eu, ministrando, ele, um homem ancião, tinha manifestação de dons, não é bem? Tinha manifestação de dons de línguas, orava, visitava. Um presbítero antigo da igreja, idoso, né? Missionário. Sabe o que aconteceu com ele? A gente estava ministrando uma hora numa pessoa. Quem cai endemoniado? O irmão. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Primeiro que eu fiquei estranhamente assustado, né? Nós estamos ministrando uma pessoa, depois a pessoa liberta e ele fica, eu falei, cara, e agora? Mas isso me chocou tanto que eu fui atrás, né? Fui atrás para buscar mais e conhecer mais, porque a minha ideia tradicional é de que não, o diabo é crente, não toca, não faz nada. Está naquela doutrina que o diabo não toca, mas em quem? Em que sentido? Quando? Né? Você tem que aprender que a Bíblia, as palavras da Bíblia tem que ser interpretada, discernida, porque senão você pega umas coisas assim que, né? Eu sou crente, posso fazer o que quiser, salvo para sempre, mesmo que eu estou vivendo em pecado, e se eu morro em pecado, você vai para o inferno, não é porque você é crente. Que crente é esse? Né? Tá, tem uma carteirinha e estou seguro? Nós aprendemos tanta bobagem de doutrina aí, tradicionalmente está aqui na mente, que às vezes está até atrapalhando a pessoa de crescer espiritualmente, porque está confortavelmente segura no engano. Né? Bom, então aprendi com isso e vi que cristão também fica assim, endemoniado, que foi o caso lá. Cristão, mas pastor, então não nasceu de novo. Bom, então na dúvida, então tem muito crente que não nasceu de novo. Pense como quiser, mas que a pessoa está aí, como você está aí, outros estão aqui, está do teu lado, e você acha, está tudo bem, estão tudo crentes, estão tudo livre, vírgula, né? Porque muitas vezes a pessoa está endemoniada, só não teve a ocasião de manifestar. E às vezes está com prisões na vida, com situações que a gente não conhece, uma pessoa, e de repente a pessoa nem fala tudo, porque tem vergonha, tem medo, tem um receio. Então, gente, eu não estou fazendo doutrina nova aqui, eu só estou declarando aqui que em determinado tempo da minha vida eu cria de um jeito, depois eu aprendi diferente, com a prática. Mas a prática mudou a doutrina? Não, a prática me ensinou a ver a doutrina de uma forma diferente, como por exemplo a certeza da salvação. Eu posso ter segurança da salvação? Posso, enquanto eu estou andando firme com Deus. Quando não, duvide da sua salvação. Se converte de novo. Se arrepende. Na dúvida, sabe? Por quê? O que lança a dúvida? Se você está vivendo uma vida com Deus. Se não tiver, filho, te cuida. Mas na igreja minha tradicional, onde me converti, a coisa era assim, não, está salvo para sempre. Mas está em pecado. Não, mas uma hora volta. Mas é de Deus, sabe? Então, não tem sentido essa doutrina. Eu ainda acredito que os salvos permanecem. E se tiver em pecado, ele está incomodado, então ele se arrepende, quer mudar de vida, mas está confortável, está vivendo uma vida errada e está bem, essa pessoa está num sério perigo e para mim caiu da fé aí, né? Então tem que se arrepender, tem que voltar para o Senhor e mostrar que realmente pelos frutos que a sua árvore é do Senhor. Amém? Então nós vamos, dentro desse quadro, nos próximos encontros, ministrar, dar continuidade a essa questão da libertação. Expulsão de demônios, mas muito mais aprender sobre a libertação. E, com certeza, nós vamos aprender a autolibertação.
tá? Por quê? Porque tem coisas que você vai ser ministrado e depois você vai ter que manter liberto. E para isso você vai aprender a usar a força da tua constituição para manter a tua liberdade. Constituição da palavra. Para manter a sua liberdade. Porque o diabo vai querer escravizar, pôr mentira, sofismas. Nós não falamos nem sobre sofismas, só fortaleza. Então, todos esses detalhes a gente vai trabalhar no próximo encontro, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu gostaria de orar. Vamos orar nesse sentido de declarar, fique de pé em nome de Jesus, declarar nossa fé, de que nós vamos nos alimentar muito, e aprendendo e sendo renovados nossos conceitos sobre libertação, fazer com que isso se torne um estilo de vida para nós, e assim, sendo cristãos mais prontos, mais preparados, com a nossa espada mais bem afiada, amém? Porque, subentende, a Bíblia chama você de filho, a Bíblia chama você de herdeiro, chama você de príncipes, princesas, nos chama de amados, nos chama de esposa, nos chama de edifício, membros do corpo, mas também te chama como soldado, amém? As mulheres e os homens aqui estão engajados num exército do Senhor. Nós fazemos parte de exército. Então nós temos várias figuras na Bíblia onde a gente se identifica, mas existe uma também que nós devemos nos identificar e tomar posição, e aprender a colocar a nossa armadura, afiar a nossa espada e cooperar mais na conquista de terrenos para o Senhor. A libertação tem muito a ver com conquistas também, amém? Então, se você aprender bem libertação, como o Senhor tem colocado no meu espírito, quando a gente aprende e começa a exercer mais autoridade como soldado, soldada do Senhor, como capitão, nas patentes que Deus está te colocando, olha, você vai conquistar muito mais na tua vida espiritual, material e emocional, amém? Amém, queridos? Porque o diabo faz pessoas joguetes na emoção, na alma. O diabo, ele tem prazer em fazer as pessoas sofrerem emocionalmente, sofrerem materialmente e sofrerem de toda sorte de problemas também físicos. Então nós, tomando posse, aprendendo sobre libertação, você vai também estar ligado à conquista. Amém? Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Vocês estão muito fraquinhos. Já tem pouca gente. Se você não falar um amém de guerreiro aqui, meu Deus, a gente vai dormir, vamos dormir, todo mundo aqui. Amém? Então, está tomando posse aí em nome de Jesus? Aleluia. No libertação aqui, você vai bater o pé, vai fazer cena de guerreiro. Vamos fazer mesmo de uma forma que todo o nosso corpo, toda a nossa alma, nosso espírito seja movido nessa direção da conquista em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar você de libertador, libertadora, e de uma forma assim muito especial Deus vai te aguardar, vai te proteger, vai te fortalecer para que você seja uma bênção e seja uma bênção na vida de outros, amém? Levante a sua mão e vamos orar. Adore ao Senhor, que é o nosso general, bate continência para Ele e diz: Jesus, conta comigo e me prepara as minhas mãos para a batalha, prepara, Senhor, coloca em mim, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda a armadura do Senhor eu me visto agora, eu coloco sobre a minha vida, Pai, como a tua palavra ensina. Nós queremos colocar toda a armadura do Senhor para resistir aos dias maus e ficarmos de pé, vencermos. A tua palavra é clara que quando nós aprendemos a viver e a colocar a armadura do Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor diz: revestivos de toda a armadura do Senhor, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Aleluia. E nós vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Declare isso. Eu vou vestir toda a armadura do Senhor, tomar posição, porque o Senhor vai se agradar, para eu ficar firme. Diga, vou ficar firme contra toda a armadura, toda a cilada do diabo, em nome de Jesus. Pai, diga, Pai, me usa para autolibertação. Para isso, eu quero conhecer revelação do Senhor nessa área de libertação, porque eu quero, no processo de aprender, ser liberto e liberta, no nome de Jesus, para conquistar e ser mais do que vencedor, e para ajudar outras pessoas, irmãos e não convertidos também, a serem libertos, em nome de Jesus. Amém.